Era uma vez, num mundo onde o tempo corria apressado e os adultos viam o mundo com olhos práticos, um menino chamado Caian. Ele não era como os outros. Para Caian, o mundo era um baú de tesouros cheio de segredos à espera de serem descobertos. Enquanto seus amigos corriam atrás de bolas e olhavam para as telas brilhantes, Caian preferia caminhar descalço pela grama, sentindo o pulso da terra sob seus pés. Seus bolsos estavam sempre cheios de pequenas maravilhas. Uma folha seca, com veios que pareciam rios, um seixo liso que guardava o brilho de milênios e, acima de tudo, fragmentos de rochas que continham histórias que ninguém mais parecia ouvir. Para todos, eram apenas pedras, objetos silenciosos e sem vida. Mas para Caian, cada uma delas era um livro, escrito numa língua antiga, feita de tempo e pó de estrelas. Ele via beleza onde os outros viam apenas coisas comuns. Um fóssil de amonita não era só uma concha petrificada. Era a espiral do próprio tempo, um eco do mar que um dia cobriu a terra. Caian passava horas a fio traçando seus contornos com o dedo, imaginando o oceano antigo e as criaturas que nele dançavam. Enquanto todos viam apenas pedras, Caian ouvia histórias antigas escondidas nelas. Ele sentia o sussurro do vento que moldou as montanhas e o murmúrio da chuva que nutriu as primeiras sementes. O mundo não era mudo para ele. Era uma sinfonia de vozes silenciosas e ele era seu único ouvinte atento. Numa tarde dourada, quando o sol pintava o céu com tons de lilás e laranja, Caian aventurou-se mais longe do que de costume, até um leito de rio seco que serpenteava como uma cicatriz antiga na paisagem. Ali, entre as pedras polidas pela água que já não corria, algo chamou sua atenção. Não era o seu brilho, nem a sua forma. Era uma sensação, um puxão magnético em sua curiosidade. Ele se aproximou e encontrou uma pedra diferente de todas as outras. Era escura, com uma textura áspera, e nela havia marcas estranhas, como garras fossilizadas que pareciam ter arranhado a própria eternidade. Caian pegou-a, sentindo seu peso e sua frieza na palma da mão. No momento em que seus dedos se fecharam em torno dela, algo mudou. O barulho dos grilos ao longe silenciou, e o vento pareceu prender a respiração. Um som distante, suave e profundo começou a vibrar dentro da pedra, um zumbido que não era audível, mas sentido, ecoando diretamente em seu coração. Era como se o vento trouxesse vozes antigas, rugidos que ecoavam de um tempo esquecido. A pedra não era mais apenas uma rocha, era uma ponte entre seu mundo tão cheio de pressa e ruído e um outro mundo, um mundo de gigantes que caminharam sobre a terra quando o tempo ainda era jovem. A natureza, em seu mistério infinito, estava a sussurrar-lhe os seus segredos mais profundos. As vozes que Caian ouvia não eram feitas de palavras, mas de sentimentos e imagens que floresciam em sua mente. Eram os dinossauros, falando com ele através da memória da terra. Cada rugido profundo que ecoava da pedra não era um som de fúria, mas uma lição de coragem. Uma voz grave, como o trovão distante, pareceu dizer-lhe: "Eu vivi há milhões de anos, pequeno cientista. Eu era grande e forte, e o meu rugido fazia tremer as montanhas. Mas aprendi que a verdadeira força não está no tamanho, mas na coragem de proteger os mais pequenos." Depois um som mais suave, como o farfalhar de folhas numa floresta antiga, sussurrou sobre a amizade. Nós viajávamos em rebanhos, pequeno sonhador. Aprendemos que nenhum de nós era tão forte quanto todos nós juntos. A vida é uma jornada que se faz melhor em companhia, partilhando o calor e o caminho. Outra voz, um eco sibilante e sábio, falou-lhe sobre a mudança e a resiliência. Eu vi o mundo transformar-se, vi florestas virarem desertos e mares subirem e descerem. E aprendi que o mundo muda, mas a vida sempre encontra um caminho. Adaptar-se não é desistir,
é ser inteligente como a água, que contorna os obstáculos sem perder o seu rumo. Kayan escutava de olhos fechados, absorvendo cada ensinamento. Ele aprendeu sobre o respeito pela natureza com os grandes herbívoros, que só tiravam da terra o que precisavam, e sobre a importância do equilíbrio com os predadores, que garantiam a saúde do todo. Não eram apenas histórias de dinossauros, eram lições para expor a sua própria vida. Quando o último eco se desvaneceu e o silêncio da tarde regressou, Kayan abriu os olhos. O sol já se escondia no horizonte, deixando um brilho dourado sobre o mundo. Ele olhou para a pedra em sua mão. Não fora um sonho. A ciência que ele tanto amava, os livros sobre fósseis e eras geológicas, deram-lhe a estrutura para entender. A sua imaginação deu-lhe a chave para sentir. Kayan percebeu que ouvir o passado era, na verdade, compreender o presente. As vozes dos dinossauros eram a memória da própria Terra, um registro gravado nas rochas, nos fósseis, no próprio ar que respirava. A ciência explicava como os fósseis se formavam, mas a sua sensibilidade permitia-lhe ouvir o que eles tinham a dizer. Ele compreendeu que a curiosidade e a imaginação não eram opostas à ciência, eram o seu ponto de partida. Um verdadeiro cientista não é apenas aquele que mede e cataloga, mas aquele que se atreve a perguntar: e se? E se as pedras pudessem falar? E se pudéssemos ouvir o eco de um mundo perdido? Kayan sorriu. Ele não tinha superpoderes. A sua magia era a sua capacidade de se maravilhar, de fazer perguntas e de ouvir com o coração. Naquela noite, deitado na sua cama, com a pedra misteriosa na mesa de cabeceira, Kayan sentiu uma paz profunda. Ele não era mais o menino solitário que via coisas que os outros não viam. Ele era um guardião de histórias, um cientista com alma de poeta. As lições dos dinossauros ecoavam suavemente em sua mente. A coragem de ser quem é, a força da amizade e o respeito pelo ciclo da vida. Ele entendeu que a mensagem mais importante era sobre a conexão. Todos nós, humanos, animais, plantas e até as pedras, fazemos parte da mesma longa e incrível história. E talvez, pensou ele, todos nós possamos conversar com dinossauros se aprendermos a ouvir o que o mundo quer nos contar. A verdadeira ciência não começa em laboratórios, mas no coração de alguém que olha para uma estrela, uma folha ou uma pedra e se atreve a imaginar. A curiosidade é o maior de todos os superpoderes. E você? Já parou para escutar as histórias que o mundo à sua volta tem para contar? Talvez na concha que você encontrou na praia ou na folha que caiu no seu caminho. E se você também acredita que a imaginação é o começo de toda a descoberta, compartilhe este vídeo com outro sonhador. Porque quando usamos o coração para escutar, até as pedras podem contar histórias. E é assim que nascem os verdadeiros cientistas, daqueles que nunca deixam de imaginar.